Nós me conversar com vós acerca de dois tópicos que é fundamental, mas ao mesmo tempo também é sensível. O primeiro deles é consentimento sexual. Segundo, é assédio sexual, ou seja, sexual consent ou sexual harassment, uma maneira que ali, pelo menos na UK, não está falando. Então, por que é que mandei dois tópicos importantes? Ou por que é que mandam cuide o papel dele e o papel comum? E na pequenos casos que soube dele ali na Londres, à volta da Europa, em Portugal também especificamente, e casos que constituem grande preocupação porque envolve comunidade guinense, envolve filhos de Guiné, envolve filhos seguintes com si ou envolve próprios colegas com si. Não entende? Aquela é uma razão. Então, o envolvimento de indivíduos com se está a proximidade, e proximidade logo significa como por olhar claramente qualquer consequências e que ela está afetando mais uma vez suma grupo. Então, pensar como é conversa que nós não tem que ter, né? E entre nós amigos, através de meios sociais, e principalmente conversa que suma na qualidade de pais ou irmãos ou irmãs, não tem que ter né, que não filhos, não sobrinhos e tudo mais por aí. Não é? É muito importante porque também tem consequências graves. Entende? E a hora que nós vimos no aspecto cultural, e tem um choque entre cultura que de vez em quando passa para ser um grey area, uma área onde que nunca sabe muito bem como que não posiciona, não fica a questão. E para começar, na papel, pelo menos a princípio de sexual consent, ou seja, consentimento sexual. Esse é muito importante porque na perspectiva de lei, a volta pelo menos de países desenvolvidos, e tem uma aproximação, um desenvolvimento muito significante. Na nossa cultura, no nosso país, não se vê como um bocadinho ainda complicado, entender porque está parte culturalmente, hora que existe uma relação e de como tem já um pressuposto de como a nós não tem que fazer x de acordo com o que não tem. Entende? Mas na perspectiva de lei, e para ter consentimento sexual, tem que estar estabelecido como se um é livre, expressa voluntariamente como este tem um ato sexual que bom, e depois fica manipulado, fica condicionado, ou fica oprimido, e fica submetido a situação sem ser vontade. Então é muito complexo, porque ainda sem conta como tem várias etapas. Ou seja, a palavra tem que passar ali o seguinte como a nós não tem que saber conversar, não tem que entender o seguinte como no qualquer ato sexual que nós temos, principalmente com guintes que cada na cultura, entende? Nós já na futebolistas, a volta do mundo, e também mais especial com guintes que de nossa cultura própria para respeito e consideração e para aprendizagem também, nós sempre tomamos em consideração como em nenhum momento e que constitui e que existe um ato sexual se ambas as partes que manifesta claramente, livremente interesse de participar naquele ato sexual. Entende? Que processo? Por que é que mandei complexo? Porque tem manga de etapa. Entende? Durante o ato sexual, se alguém, parceiro ou parceira, manifesta desinteresse, ele deixa de ser já consensual. Entende? Que ele também em consideração. Ou se contra o para, o ranca, ou pretende ranca, o tem que ter mais consentimento. Entende? E depois, que não confundir com uma para, significa que uma está tão bom, continua. Para significa para mesmo. Entende? Então, é importante para nós não conversar, não passar, não perceber na ótica de direito, não perceber na ótica de parte que se sente talvez manipulado, oprimido ou
que sinto como é que esse consentimento total, entende? Que aqui pode sentir e como aqui sentiu, entende? Então, importância desse tudo e entendê-lo e depois aplicá-lo. Suma como falar, e houve manga de casos de que envolvimento com alguém, principalmente de cada cultura, e houve já jovens que envolvem, por exemplo, na grupos de 2, 3 pessoas, está com alguém, depois e vem acaba para dar na casos criminais, condenação, a prisão e tudo mais, outra coisa, onde que acaba para considerado como uma violação sexual. Ou seja, falha de entender que expressão ou de estabelecer que expressão voluntária, sem opressão, livremente, sem manipulação, e acaba para ter consequências graves. E a nós, a mim, não me sou nem amigo lá, não me sou minha cabeça lá primeiro, não me sou nem amigo, nem filho de amigo, entende? E filho e mais vulnerável no papel de crianças que têm menor de 18 anos, não se vê como, pelo menos ali na Inglaterra, a volta da Europa, com idade já de 14, vai lá não desejado, mas e tá, como se já tem pequenos, assim, aproximação para que feelings, para que sentimento sexual. E lá para 16 já, e tem mais impacto. Então, a nós naquela idade, entende? Se não tem filhos naquela idade, não aproxima de que idade, a partir de 10 para arriba, tem que diálogo, não tem que começar a conversar com eles abertamente. Daí mais o interesse de ter pai e mãe presente na vida de criança. Na minha última conversa que me teve ali, e um papel de interesse, de razão pelo qual pai, em específico, tem que estar na vida de criança, ou uma relação tem que construído para a criança por ter ambos pai e mãe para ter melhor futuro, mas tem ocasiões raras, indesejadas, onde a relação está acabar, mas mais importante, criar condição com que o pai, embora não estando, a mãe não estando em casa ou no sítio que a criança está, mas está presente na vida da criança. Então daí está cria que possibilidade de poder ter conversa um por um. Normalmente fêmeas mais têm conversa entre eles, homens mais têm conversa entre eles. Então para crianças é importante, hora que chegam aqui da área 10 para arriba, para não conseguir ter diálogo com eles a respeito daquilo. Não entender que é deseja já, como é que é fácil, que é fácil, para não poder, talvez, hora que não explora a área, para quem que se vê pouco, entendeu? Mesmo que se vê tio, talvez em momento também para atualizar mais com o acordo, com a regra, dentro da custanha. E em momento na que fase de criança, para papel com eles, para sensibilizar eles, para saber realmente o que é ali daquele. Porque na maior parte dos casos, o que está acontecendo, é que uma criança se acaba por envolver com alguém que na altura pensa como uma criança pensa como estabelecer um tipo de consentimento, mas por volta também ser um consentimento que é estabelecido muito bem, ou talvez até uma diferença de idade entre, por exemplo, não sei como a maior de 18 que pode envolver que tem menos que 18 sem ter consentimento, claramente. Pois, em outros casos piores, infeliz, e está acontecendo próprio que situação de como nós tivemos crianças e tudo confuso no momento, e por ser como e tudo cozido, pronto para tal, mas depois tem um pequeno arrependimento, depois que o pai envolvido está acabou para transformar na outra acusação, entende? Então, consentimento sexual é muito importante na nossa comunidade para nós não conversar, porque nós não temos certos tabus que nós também este papel abertamente. Outra hora, ninguém diz que não sofre próprio, tem crianças naquelas situações a que até procurar apoio, porque tem que noção ignorante de como não, simba, fala fulano, é nascer bem na vida, não sei o quê. Não tem que conversar, não pode coisas abertamente, entende? Não confia no outro e não pode talvez ganhar melhor que aquela. E talvez mensagem que tem que ficar ali, e de como o consentimento sexual não tem que ter uma conversa aberta com os filhos. Entre nós colegas não tem que ter uma conversa muito clara. No deixa aspecto cultural, não lembra como cada passo, cada
uma vírgula para um ato sexual e requer consentimento. Absoluto consentimento recíproco de ambas as partes. Entende? Que ela não evitou com que o capir de oportunidade, não evitou com que o que tenha, por exemplo, um crime guardado como a própria, na lista de coisa, de na record, olha, o que tem ali, busca ela está afetou na trabalho e tudo mais, outra coisa. E outro aspecto, e assédio sexual, sexual harassment, que também é uma área muito grey, muito confusa para nós, entende? Principalmente para nós, não falar nós africanos e guineenses em específico. Por que é uma área confusa? É porque a nossa cultura é diferente, entende? Se alguém refletiu, já não crescer, a nossa cultura já não crescer. Uma abertura, espontaneidade de conversar ou de elogiar alguém e tudo mais. Ou antes de mais, para aqueles talvez que pude saber porque é que manda, o que é que ela é, entende? Assédio sexual e uma aproximação não desejada, supostamente sexual, para alguém, entende? Mas está usado na trabalhos, mas também há um dia não tem, por exemplo, assédio sexual via cyber, via social, TikTok, e outras coisas, entende? Que ela também, se pega-lo, bafa se queixa com alguém, acaba para dar uma consequência, uma multa ou uma chamada de atenção, uma alerta, qualquer entrada aí na bu recorde que pode bem afetar, entende? Então, a nós na cultura não tem uma abertura mais ou menos, né, que está falando com uma aproximação, a mulher ou mulher a homem, abraço, toques, entende? Beijinhos na cara, entende? E uma vez que nós conduzia uma certa amizade, nós acabamos por sentir à vontade, um aperto no abraço, um elogio na roupas, no vestido. Na perspectiva de lei, a OSUN na Europa e a nível mundial, que são aqui aplicado já na tudo parte, e uma área muito confusa, onde é que nós talvez não tem que ter conhecimento, não tem que estar visa nos filhos, como é que tem que proceder, como é que tem que aproximar naquela, entende? Ou seja, mensagem que mais tem que passar quanto aquela é perceber como qualquer que constitui uma aproximação sexual não desejada para parte de pessoa aproximada e pode acabar para dar na consequências graves de que pode talvez processar se na trabalho ou então se na escola pode mandar para disciplina de que não vai ouvir ou então expulsado de escola se é considerado grave se criança ou então perder trabalho se contribui adulto, entende? Às vezes e de forma muito genuína, tomando em consideração aspectos culturais que acabei de mencionar, mas de parte de pessoa que recebeu é que é genuíno. Então, nós não tem que tomar cuidado que lá, não tem que estar lembrando como a osso um dia, no trabalho, ou na vida pessoal, ou os filhos, ensina eles também de como elogios e que algo assim bem aceite para manga de guintes já. Se eu faço uma vez, prestar atenção à reação, se acontecer nunca reagir bem, nunca mais que eu volto a fazer, entende? Apertos, aproximação, tentativa de abraço, beijinhos na cara, se que outra parte que demonstra interesse, que eu tenta não fazer, entende? Hoje um dia comunicação, pelo menos na perspectiva da lei, e aceite, converse, e aceite, tudo mais outra coisa, amizade, e aceite, sim envolve aqui coisas que elogio, entende? Que deslize, mas em alguns casos, que se vê pelo menos ali na Inglaterra, é deslize na pequenos confiança criado, olha, e na pequenas confianças criado entre colegas de trabalho, mas depois ainda numa situação inesperada, desastrosa mesmo, porque se de um depois outra cultura, por exemplo, que assuma nós franco para falar, me se é brincadeira, que eu toco mais, que eu faço que não, da volta, não vai falecer gerente, depois não tem problema, ué.
Em sumário, acho que tudo que me passa mensagem ao auxílio como e tem dois aspectos muito fundamental para o bem-estar, para o progresso, suma comunidade guinense, suma povos de Guiné e que nós filhos também, futura geração, capazes de vir ser futuros líderes de Guiné. E tem duas áreas que podem criar um derailing na sua vida, ou que pode desviá-los e deles umas consequências não desejadas e desastrosas, que ela é assédio sexual, entender? Que uma aproximação sexual não apreciada para a parte aproximada e tentativas, uma que você viu, por exemplo, hoje um dia na social media e por isso que tenta forçosamente conversar com alguém, mandar mensagens, fazer que existir a mente, tudo por constituir assédio sexual, saiba, ou por vias de meios sociais, entende? Então, a nós não tem que ter vida aquilo, não tem que estar sensibilizando crianças, porque elogia de mão passada, porque abraça quem que me está abraçar, porque tocar, porque elogia vestido de alguém, nem tão pouco tu sujas. Porque quando se a pessoa não conduz na cabeça na forma muito mais formal, entende? Porque aquela que não usa lei e esperado. E consentimento sexual, muito mais grave, tem consequências, uma prisão ou um crime guardado, recordado, recorded, na bu, na bu record, entende? Que pode afetar os futuros empregos, que pode fazer com que o perda trabalho. É preciso estabelecer consentimento sexual muito bem com alguém, na cada fase, cada etapa de um ato sexual, entende? Em nenhuma ocasião um ato sexual que pode acontecer se contra expressamente e de uma forma livre e com uma escolha certa para um consentimento sexual. E na fase também que constitui, por exemplo, e constitui na fase que constitui uma paragem, ou a parte que me estipara, fala para, entende? Então, aquela tudo é fundamental para o bem-estar, tanto na diáspora, suma na Guiné também mensagem de como não respeita no parceiros, não respeita no parceiros, não procura ter consentimento, que não faz assédio sexual, porque aquele abuso e acaba por deixar ser um vulnerável, às vezes com medo e tudo mais, outra coisa. E depois, ao contrário, se há aspecto positivo, agora que não siga que regras e tudo procedimentos criados, não te cria confiança na nossa geração, entendeu? Agora não tenho confiança, confiança no ter sido melhores pessoas, entende?